Parece que é uma conversa de televisão, da novela das 8. Conversando. Não é? Agora a novela aqui é a aula. É porque provavelmente ele não sabe como é que faz para fechar o microfone. Hein? Tem os ícones aí embaixo do microfone. Só clicar nele que ele fecha. Ó, deixa para ele aí, ó. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Ó, estourou um foguete aí. Então, a coletânea das polêmicas. Por que, pastor Antônio Marcos, por que tanto Mateus, Marcos e Lucas vão mencionar esse confronto que Jesus tem com os escribas e fariseus? Por quê? Na minha opinião, eu acho que ele já faz esse confronto sentindo, já levando uma direção para chegar até João, né? Tratando já para quando chegar em João, aí já começa um outro relato. Isso é boa resposta. E mais uma outra questão. Também porque havia 3 questões que eles queriam pegar a Jesus. Primeiro, sobre a ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. É verdade. Segundo, sobre o sábado. Os fariseus queriam, questionavam a Jesus. Por que o sábado você não para? Você não cumpre a lei? Não observa o que está na lei? E uma outra questão também era sobre a questão dos mandamentos. E aí Jesus vai colocar para eles e vai esclarecer o que era realmente a ressurreição. Os saduceus foram tão contundentes que quiseram, de uma forma ou outra, provar que Jesus era totalmente contrário ao que o judeu acreditava sobre a ressurreição e o que a lei dizia. E também os fariseus vão querer demonstrar que ele era contrário aos costumes e às práticas da lei, que eram as costumes e práticas dos judeus. Então, Jesus, tanto na narrativa de Lucas, como na narrativa de Mateus e na de Marcos, procura responder eles, não confrontando, não discutindo, mas deixando eles sem resposta. Jesus, ele questionava eles de uma tal maneira que eles ficavam sem como ter uma resposta para dar à pergunta que Jesus voltava para eles. A grande estratégia, a grande didática de Jesus era essa. Vou remeter uma pergunta para eles sobre o que eles estão tratando, que eles não vão ter como responder, como explicar. Tá? Vamos baixar o microfone aí, quem está com esses ruídos, baixar o microfone para não dar interferência aqui na aula. Olha aí, ó. Vamos baixar o... Quem está com essas interferências, é só clicar no microfone e que aí fica sem ouvir o barulho do microfone, para não dar interferência. Quem é que está com Quem é que tiver, é só clicar no microfone para não ouvir a interferência dos ruídos externos. Pelo que eu entendi, é o irmão Josivano. Acho que é ele. Irmão Josivan, clica no seu microfone para... Isso. Ó, melhorou bastante. O discurso apocalíptico de Jesus, Marcos vai dedicar o capítulo 13 para tratar
sobre o Sermão da Montanha, que é um sermão apocalíptico, em que Jesus está tratando dos últimos acontecimentos que haverá de ocorrer sobre a face da terra. Não é? Nós temos 5, vamos dizer assim, escritores que tratam sobre a escatologia. Temos o profeta Daniel, que vai tratar junto com Zacarias, junto com Malaquias, com Jonas, com Naum, não é? Com Sofonias, certo? Sobre acontecimentos escatológicos. Temos também Ezequiel, temos depois os evangelistas que vão tratar do que Jesus defendia sobre os últimos dias e o que Jesus ensinava, e temos o próprio João, que vai tratar a sua revelação que recebe no Apocalipse. Então, a narrativa do Apocalipse, ou o discurso apocalíptico de Jesus era diferente de Daniel, era diferente dos profetas e era diferente de João. Porque a proposta de Jesus era mais ensinar sobre estar alerta para a vinda do Filho do Homem e como deveriam proceder quando estivesse próximo da vinda do Filho do Homem e quais que eram os sinais que haveriam de estar acontecendo quando Jesus estivesse para vir. Essa que é a proposta de Jesus ao ensinar sobre os últimos dias e os últimos acontecimentos que precederiam a sua vinda, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E aí tem uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. O arrebatamento, quando a igreja é levada aos céus. E Jesus não está tratando sobre esse aspecto nos evangelhos. Ele está tratando sobre segunda vinda. O que é a segunda vinda? Quando Cristo virá nos ares, já com a igreja salva, a igreja arrebatada, para pôr fim ao período de tribulação e grande tribulação e dar a inauguração ao reino milenar. Esse que era o propósito dos ensinos escatológicos de Jesus nos evangelhos. Também, até esqueci de falar, Marcos desenvolve algumas parábolas, porém, só 3 parábolas que Marcos vai colocar, inserir no seu evangelho, no capítulo de número 4. Não é? Ele não prioriza tanto a questão de enfocar sobre parábolas, sobre os ensinos de Jesus, mas principalmente tratar de parábolas que sejam de evangelização, parábolas que sejam de padrão de vida e que tenham um foco discipulado. Como formar, capacitar, instruir o discípulo. Tá? Também, Marcos vai desenvolver uma narrativa da última ceia. Até certamente essa narrativa da última ceia, Marcos vai colher tudo isso de Pedro. Pedro vai falar para ele como que foi. E aí Marcos vai escrever. A narrativa também da morte e ressurreição. Esta, Marcos participa como assistente, como alguém lá da multidão que viu. Não é? Alguém lá da multidão que viu. Alguém de vocês aí tem a Bíblia na mão, já aí por perto, abra o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Abra o Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 51 e 52, e leia para nós rapidamente aí. Quem tiver já com a Bíblia aí na mão, possa ler para nós esse texto aí. Seria muito importante.
E um jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Muitos historiadores defendem que Marcos era esse jovem. Então, baseado nessa narrativa, nós podemos dizer que Marcos participou, assistiu ao momento da crucificação de Cristo. E a sua mãe era uma das Marias que estava ali, né? A Maria Madalena, a Maria, mãe de Marcos, e a Maria que gerou Jesus, ou no caso que Jesus foi gerado no seu ventre. Estavam ali à frente do túmulo, ou foram à frente do túmulo para levar os perfumes e fazer todo o ritual, quando o anjo falou, aquele a quem vós procurais já não se encontra aqui, mas ressuscitou e está indo para o caminho de Emaús. Alguma pergunta sobre esses assuntos? Alguma participação? Pastor Antônio Marcos, irmão Sinomar, Miriam, Charlene, qualquer um de vocês tiver alguma dúvida, participem. Alguma dúvida? Nenhuma? Posso continuar? Pastor, só a passagem que a Miriam leu ali, até onde exatamente? Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. 14. Perfeito. Fabrício, Miriam, levantou a mão, sim? Professor, até o momento a gente falou sobre as diferenças entre os evangelhos, né? Mas Mateus 12, 31, 33, Marcos 3, 28 ao 29 e Lucas 12, 10, eles falam exatamente o mesmo assunto, né? Que é sobre o Espírito Santo. Fala o mesmo assunto pela questão de serem aquela questão dos sinóticos, compartilharem em conjunto, compartilharem com a mesma proposta. Tanto Mateus, Marcos como Lucas, em determinados momentos, vão casar as suas informações porque estão desenvolvendo um evangelho em conjunto, que é justamente a proposta do evangelho sinóticos, ou seja, os evangelhos que o conteúdo, um vai de encontro ao outro. Quando o senhor fala em conjunto, não é os três juntos, mas não, assim, um em escreveu, conjunto é a questão leu, do concordou. conteúdo, da proposta de narrativa. Eu vou sair aqui, vou falar um negócio aqui fora aqui do conteúdo da apostila, mas aqui do conteúdo do meu cérebro. Quando se tratava de evangelho na cultura greco-romana, era uma literatura que tinha algumas características peculiares. Por exemplo, ele havia, dentro de um contexto da narrativa do evangelho, uma biografia, havia uma genealogia, que era uma narrativa das gerações, havia também questões relacionadas ao discurso da sociedade sobre quem estava sendo narrado, e havia questões de ordem historiográfica, ou seja, uma narrativa histórica que tinha um sentido tanto contextual com a região, por isso gráfica, mas também com sentido cronológico, com o tempo dentro do período de cada acontecimento. Então, era uma narrativa com cunho mais histórico. Por isso é que alguns teólogos vão tratar sobre a expressão o Jesus histórico. Por que eles falam o Jesus histórico dos evangelhos? Porque está tratando no aspecto da narrativa que Mateus, Marcos e Lucas desenvolve, que é mais no aspecto histórico da vida de Jesus, ao contrário de João, que é mais no aspecto teológico. O Jesus histórico é aquele
que tem uma narrativa sobre vida, nascimento, sua vida, seu ministério, morte, ressurreição e ascensão, como está lá em Lucas 24. Já teológico, que prioriza a defesa da divindade e deidade de Cristo e também da sua humanidade, que é o que vai desenvolver João. Agora, voltando aqui para o conteúdo. O Evangelho de Marcos, né, grande parte da sua narrativa histórica, ela tem um desenvolvimento mais voltado a questões relacionadas principalmente a fazer uma aplicação, tá? Que entre os evangelhos, como eu coloco ali, Mateus, Marcos e Lucas, em particular, ele é menos considerado ao nível de conteúdo, como eu já falei, não é? Mas a sua avaliação é mais compreensível, é mais acessível, é um relato mais popular, é um relato mais fácil de ser assimilado. Por isso que é um relato mais evangelístico. Tá? Também podemos dizer que o julgamento do Evangelho de Marcos é no fato da essência dele ser mais condensada do que Mateus e Lucas. Mas essa condensação, esse resumo, essa síntese feita por Marcos é com uma proposta. Qual proposta? Alcançar as multidões com uma narrativa voltada para o povo. Marcos não quer alcançar uma raça, como Mateus queria os judeus, como Lucas queria os gentios. Marcos quer alcançar o povo. Todos que vierem, todas as camadas sociais, todos que fazem parte daquele contexto do Império Greco-Romano, que estão envolvidos com aquela vida comercial de trânsito nos mercados, que são a população, esse é que Marcos quer alcançar. Essa é a grande proposta do Evangelho de Marcos. E esse é o diferencial do Evangelho de Marcos. Por isso que é o Evangelho do servo. Ele apresenta Jesus como servo sofredor. Ele apresenta Jesus como aquele que veio para servir, que veio para resgatar através não só do seu sacrifício, mas da sua própria vida, do padrão de vida que Jesus levava. Sim, pastor Antônio Marcos. Porque